Salut! Bienvenue au cahier d'exercice. Bem-vindo ao caderno de exercício. Leçon 3 de l'unité 1, module A1.1. E vamos continuar tudo que você começou. A gente viu na lição 2, masculino, feminino, bastante gramática, bastante vocabulário. Vamos continuar. Como sempre, você vai precisar de um local calmo, onde você vai poder se concentrar. E eu já vou te passar agora as instruções. Donc, cahier A1, unité 1, leçon 3, le thème, le titre, título, la licence est aborder quelqu'un. Você viu na sua aula, abordar alguém, ok? Donc, les instructions générales, você vai precisar do seu caderno, a cahier d'activité, seu caderno de exercício, página 14, ok? Você vai também precisar do seu caderno de aula, méthode de français. Você vai precisar dos seus écouteurs, que é fone de ouvido, feuille de papier, folha de papel, rascunho, e stylo ou crayon, d'accord? Para você anotar tudo que você vai precisar fazer, que vamos fazer muitos hoje. C'est bom demais, c'est génial, c'est super. Et c'est parti! Premier exercice, exercice numéro 1, toujours exercice de vocabulaire, ok? Apprenez le vocabulaire, as instruções são fáceis, você vai colocar a legenda quer dizer a tradução dessas duas colunas, pequena hoje, ok? Você pode colocar o vídeo na pausa, depois comigo eu te mostro a correção e você vai trabalhar sua pronúncia também. E a gente se vê à la correction. Correction du vocabulaire. Voilà, le gabarito. O gabarito. Ok? Você pode tirar um print se você precisar. Vamos repetir? Você vai repetir comigo essa primeira coluna. T'es prêt? Em voz alta. Aproveita. C'est parti. Allez. Cosmétique. Cosmétique. Parfum. Bureau. Difficile ça. Répète. Bureau. Bureau. Comprendre. Comprendre. Deuxième colonne. Connaître. Répète. Connaître. Écrire. Écrire. Grave. Grave. Ça va, facile? Facile, hein? À part le R, qui est difficile toujours. On continue avec l'exercice numéro 2. Vocabulaire encore. Vérifiez la compréhension de la séquence 4, page 24, livre de l'élève, e respondez. Só tem 3 perguntas, ok? Então, eu vou passar esse documento áudio. Você já viu em sala de aula, mas vamos passar de novo. Você se concentra para poder responder essas perguntas. Página 24 do livro do aluno, ok? A sequência 4, você assiste, depois você preenche, você responde as perguntas e depois a gente se vê na correction. T'es prêt? Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Bonjour, je cherche Madame Dominique Adrien. Excusez-moi, je ne comprends pas. Vous cherchez Madame Adrien. Madame Dominique Adrien. Je ne connais pas. Vous écrivez comment, Adrien? Avec un A ou avec un H? Regardez. Ah, je comprends. Ce n'est pas Madame Dominique Adrien, c'est Monsieur Adrien Dominique. Excusez-moi. Ce n'est pas grave. Excusez-moi, vous êtes? Lina Wang. Je suis la nouvelle stagiaire du service marketing. Monsieur Dominique, c'est le bureau 42. Par là. Merci.
Correction de l'exercice 2. Vérifiez la compréhension de la séquence. Alors, A. Qui est stagiaire? Lina est stagiaire. Facile. B. Qui est au service marketing? Réponse Adrien Dominique. Et C. Qui informe Lina? L'hôtesse, simplement. Ça va? Tranquille? On peut continuer? Continue! Donc, instruction. Attention, esse é cabeludo. Esse aqui, eu não gosto de colocar na ordem. Esse é pouquinho mais difícil. Então, vamos lá. Instruction. Exercice numéro 3. Mettez le dialogue dans l'ordre. Coloque esse diálogo na ordem. Na ordem de lógica. Hein? Você vai lendo aqui. Parece muito com aquele vídeo que você viu. Aí você coloca na ordem, na lógica, na cronologia. C'est bon? Pause. Exercice. Correction. Voilà, correction de l'exercice 3. C'était difficile, hein? Ouais, un peu difficile. Donc, mettez le dialogue dans l'ordre. Donc, 1, c'est je cherche Madame Dominique Adrien. 2, A, je ne comprends pas. 3, B, je suis la nouvelle stagiaire du service marketing. 4, E, ah, je comprends. Ce n'est pas Madame Dominique Adrien, c'est Monsieur Adrien Dominique. 5, G, oh, excusez-moi. 6, D, Monsieur Dominique, c'est le bureau 42. Et 7, F. Regardez. D'accord? Pas facile ça. Hein? C'est bon, on continue? Allez! Avec l'exercice 4, instruction donc. Comprendre ou connaître. Vous complétez. Vous complétez avec comprendre ou connaître. Você vai só completar com entender, compreender ou conhecer. Na lógica da phrase. Dans la logique de la phrase. D'accord? A, B, C, D, E, F, G, H. D'accord? Vidéo sur pause. Exercice. Correction. Voilà, correction de l'exercice 4, comprendre ou connaître. Pas difficile ça, non? Donc A, vous comprenez le français. D'accord? B, tu connais le Mexique. C, vous connaissez la nouvelle stagiaire. D, elle comprend l'espagnol. E, je connais bien le graphiste. F, tu connais Paris? G, je ne comprends pas le français. H, elle ne connaît pas Marseille. Ça va? Facile, difficile? Oh, se você precisa voltar para repetir, você pode repetir as frases. Eu te aconselho muito de repetir todo o conteúdo que você vai fazer comigo, videoaulas de exercício de casa, porque você vai poder trabalhar, especialmente no nível A1.1, você é iniciante, repete todo o conteúdo. E você trabalha sua fala comigo aqui, vai te ajudar muito. Se você faz isso para todo o caderno de exercício, vai acelerar muito o seu processo de aprendizado, especialmente a parte oral, tudo, vai otimizar tudo. O caderno de exercício, c'est fondamental. C'est bon? On continue alors? Allez! Et on passe à la page 15, página 15, la grammaire, ok? Les instructions, donc, 1, exercice numéro 1 de grammaire conjuguée. Simplement conjuguer. Simplesmente você vai conjugar comprendre e vai conjugar connaître. D'accord? Aí você pode completar, coloque na pause. C'est parti! Correction de l'exercice 1 de grammaire conjuguée. Donc comprendre. Répète. Pas répéter. Je comprends le français. Tu comprends l'anglais. Il ou elle comprend l'espagnol. Vous comprenez le chinois. Connaître. Répète. Je connais la Belgique. Tu connais l'informatique. Il ou elle connaît la musique. Et vous connaissez le rendez-vous. D'accord? São verbos que você tem que
decorar. Que você vai usar sempre esses verbos. Você tem que realmente conhecer esses verbos. Connaître les verbes. C'est bon pour les verbes? On continue. Instruction de l'exercice 2. Donc, répondez à ces questions sur Ludovic Dubruck. Utilisez la forme ne pas. Você só vai responder. Olha o exemplo. Você só vai responder, que nem no exemplo. As perguntas sobre Ludovic Dubruck, aí você vai usar a forme négative. Ne pas. Ok? Donc, Ludovic est français? Non, il n'est pas français. Mas você escreve tudo, ok? Que aí, de novo, você não vai... Ah, Ludovic habite à Rome? Non. Non. Aí você faz a frase, você vai construire a frase da forme négative. D'accord? Facile, ça. Vidéo sur pause, faites l'exercice et on se voit à la correction. C'est parti. Voilà, correction de l'exercice 2 de grammaire. Donc la forme négative. Ludovic est français, l'exemple, hein, Ludovic est français. Non, il n'est pas français. Ludovic habite à Rome. Non, il n'habite pas à Rome. Ludovic connaît bien Mélanie? Non, il ne connaît pas bien Mélanie. Ludovic cherche l'hôtel Ritz? Non, il ne cherche pas l'hôtel Ritz. Ludovic est professeur? Non, il n'est pas professeur. Voilà pour la forme négative. On continue. Avec l'exercice 3 de grammaire, répondez du nouveau avec la forme négative. Ne pas. Alors, Athos, regardez. L'exemple. Clara est différente de Lucas. De Lucas. Okay? Clara est différente de Lucas. Par exemple, Clara aime la musique, Clara aime la danse, Clara aime le théâtre, papa. Et Lucas, tout à la négation. Donc regardez l'exemple A, Clara aime la musique, Lucas n'aime pas la musique. Aí você faz a mesma coisa com B, C, D, E, F. D'accord? Donc c'est parti, vidéo sur pause, exercice. Allez, correction de l'exercice 3. Répondez à la forme négative ne pas. Donc A, c'est l'exemple. B, Clara aime la danse. Lucas n'aime pas la danse. Répète. Lucas n'aime pas la danse. C, Clara aime le théâtre. Lucas n'aime pas le théâtre. Je peux répéter. Lucas n'aime pas le théâtre. D, Clara aime le cinéma. Lucas n'aime pas le cinéma. E, Clara aime la télévision. Lucas n'aime pas la télévision. Pourquoi que la danse? Lucas n'aime pas la télévision. Tá errado, hein? Você viu aqui que tá errado. É la télévision. D'accord? Et F, Clara aime le tennis. Lucas n'aime pas le tennis. D'accord? Ça va? C'est encore de la négation. Mais uma vez, é a forme négative. On continue avec l'exercice 1 de l'oral. Alors l'oral, parce que vous allez écouter, barrer les lettres não pronunciées. Aí você tem exemplo, aí você vai escutar, eu vou passar um documento áudio, logo depois, agora, né? Aí você vai escutar e você vai tirar as letras que não estão sendo pronunciadas. Eu vou falar, você vai ver com o exemplo. Je ne parle pas l'allemand. Je ne parle pas l'allemand. Você viu? Je, aí eu pronuncio. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Aí não pronunciou o E, não pronunciou S, não pronunciei o E aqui e não pronunciei o D, porque eu não falo l'allemande, eu falo l'allemand, 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 tá vendo? Eu tô comendo esse E, esse D não está sendo pronunciado, esse S não, a gente não fala passe, e eu falo parle, 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 e o L no final, je ne parle pas l'allemand. Então você vai escutar o documento áudio agora e fazer a mesma coisa com B, C, D, E. Não é muito fácil, mas aí faz, ok? Donc c'est parti, écoute, 3, 2, 1,
C'est parti. Unité 1, leçon 3, exercice 1. Écoutez. Barrez les lettres non prononcées. A. Je ne parle pas l'allemand. B. Je ne comprends pas l'espagnol. C. Je ne connais pas le chinois. D. Je n'aime pas le sport. E. Je ne cherche pas Dominique. Correction de l'exercice 1. Donc l'exemple, je ne parle pas l'allemand. C'est le A. Le B, ah, tá vendo? A mesma coisa do je ne comprends pas l'espagnol. Je ne comprends pas l'espagnol. Je ne comprends pas l'espagnol. C, je ne connais pas le chinois. Pardon, je ne connais pas le chinois. Aí elle prononcie essa aqui. Je ne connais pas le chinois. D, je n'aime pas le sport. Je n'aime pas le sport. E, je ne cherche pas Dominique. Je ne cherche pas Dominique. D'accord? Voilà pour cet exercice. Pas facile. On continue. Avec l'exercice numéro 2, oral, de novo. Écoutez, marquez les enchaînements. Aí você vai escutar um documento áudio, de novo, e você vai anotar, que nem no exemplo, les enchaînements, as ligações. Il habite, tá vendo? Tá ligado, tá ligado. A gente não fala. Il habite. Il habite. Il habite. A mesma coisa com esse A. A gente não fala. Il habite à Bruxelles. Esse só no livro, ok? Mas na vida real, o francês ele vai falar il habite à Bruxelles. Il habite à Bruxelles, vai ficar tudo junto. Então é isso que você tem que detectar, que você tem que se acostumar. Por isso que tem esses exercícios. Olha, il habite à, il habita, il habita, il habita, il habite à Bruxelles. Il habite à Bruxelles. Il habite à Bruxelles. Tá vendo? Tá tudo ligado. Aí você vai colocar aonde que tá ligado. Les enchaînements, les liaisons. Pode chamar de liaison, pardon, ou de enchaînement. Ok? Então você faz a mesma coisa com B, C, D, E, F. B, C, D, E, F. Vou passar agora o documento áudio e depois a gente se encontra na correção. Tá pronto? T'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti! Unité 1, leçon 3, exercice 2. Écoutez. Marquez les enchaînements. A. Il habite à Bruxelles? B. Il n'habite pas à Bruxelles. C. Il est américain? D. Il n'est pas américain. E. Il est ingénieur. F. Il n'est pas ingénieur. Voilà, correction de l'exercice 2. Écoutez, marquez les enchaînements. Donc A, c'est l'exemple, il habite à Bruxelles. B, il n'habite pas à Bruxelles. Il n'habite pas à Bruxelles. Il n'habite pas à Bruxelles. C, il est, c'est simple ligado, hein, au il qu'on est. Il est américain. Il est américain. D, il n'est pas américain. Pas américain. Il n'est pas américain. E, il est, de novo, hein, il est ingénieur. Il est ingénieur. F, il n'est pas ingénieur. Il n'est pas ingénieur. Pas ingénieur. Tá vendo? Isso é muito importante você fazer esse tipo de exercício no início, porque isso ele vai influenciar muito a compreensão oral. Porque olha, por exemplo, quando você fala il est américain, aí tudo bem, mas quando as pessoas vão falar il est tá, você vai il est tá américain, porque você vai escutar il est américain, você vai falar o que é tá américain, tá.
isso que é difícil quando você começa a estudar um idioma, porque eles mandam tudo. Em português é a mesma coisa. Vocês mandam tudo. É difícil. Então, esse tipo de exercício vai te ajudar. D'accord? Voilà, c'était le dernier exercice. Esse foi o último exercício. Espero que isso te ajudou muito. C'est fini. Nous avons terminé cette leçon 3. A gente terminou essa lição 3. Qualquer problema, você pode pedir para sua professora ou seu professor, ok? Aí, se tivesse ainda mais dúvida, você pode, sem problema. Então, merci por l'attention, obrigado pela atenção. A gente se encontra na lição 4, né? Nunca esquece de reservar tempo para você fazer esses exercícios, ok? Merci beaucoup, à la prochaine, salut!